Boa noite. Em 5 meses de governo, o presidente Bolsonaro já editou 2 decretos que flexibilizam a posse e o porte de armas no Brasil, uma das principais promessas de campanha. Após críticas na Justiça, no Congresso e por entidades da sociedade civil, o governo recuou e alterou pontos que tratam do porte e da compra de munições. Para alguns deputados, o texto fere o princípio de separação dos poderes, uma vez que o tema teria que ser regulado por lei aprovada no Congresso. Para entidades da sociedade civil, quanto mais armas em circulação, mais violência. Para os defensores, a medida vai garantir ao cidadão o direito à legítima defesa. O decreto está sob questionamento em 2 frentes. Pode acabar sendo suspenso total ou parcialmente pelo STF ou derrubado pelo Congresso Nacional. A flexibilização das armas é o assunto de hoje do Opinião Nacional. Recebemos hoje Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz, e o consultor de segurança, o tenente-coronel José Elias de Godoy. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite, boa noite. A gente começa nosso debate com os argumentos dos senhores a favor e contra a flexibilização das armas do governo Bolsonaro. O porte e a posse de armas aumentam ou diminuem a violência? Por favor, coronel. Veja, em termos de dados, né, pegarmos o Brasil com toda essa situação da lei do desarmamento, o Brasil é o 12º país mais violento do mundo, com 65 mil mortes, homicídios, 70% por armas de fogo. Então, vê que essa situação do desarmamento atual não está dando certo, tá? Mais do que comprovado. Pega-se os países que têm essa liberação, uma flexibilização maior, desde Estados Unidos ao Luxemburgo, que são os 25 países que têm mais a liberação do armamento, você vê que o índice de morte é muito baixo. Então, tem que fazer uma análise realmente mais detalhada em cima disso para verificar a necessidade ou não de flexibilizar de tal forma. Tem que regulamentar de alguma outra maneira para que possa ter um controle e uma conscientização da população com relação a usar a arma, tanto no posse quanto na situação do porte, que é mais polêmico. Ivan? Olha, são 2 questões diferentes. Uma é a relação do que causa a morte na sociedade brasileira. É muito difícil comparar o Brasil com a situação de armas de fogo aqui com os Estados Unidos ou outros países da Europa. Se você compara alguma coisa, você precisa comparar iguais com iguais. Laranja com laranja, banana com banana. O Brasil tem um IDH muito diferente e condições socioeconômicas muito diferentes dos Estados Unidos ou de qualquer país da Europa. Mas se a gente compara países com muitas armas em circulação e com pouco controle, que é o caso dos Estados Unidos, com outros países com o mesmo IDH, com mesmas condições socioeconômicas, a gente vê que os Estados Unidos apresentam violência armada 15 vezes maior do que esses outros países. No caso do Brasil, a questão da posse e do porte precisa ser discutida em relação à nossa realidade. E aqui é importante dizer que o Brasil já tem, desde 2003, uma legislação de controle de arma de fogo. Ela permitia que as pessoas tivessem até 6 armas dentro de casa. Nunca foi impedida a compra de arma de fogo e munição para ter dentro de casa. O que o presidente Bolsonaro fez agora, de maneira bastante assustadora para os resultados na segurança pública, para os resultados de impacto de violência na sociedade, que já é violenta, é fazer com que as pessoas voltem a andar armadas nas ruas. Foi esse exatamente o indicador que caiu quando passou a ser proibido portar uma arma, carregar uma arma na cintura, evitando mortes banais em briga de trânsito, em briga de bar. Aquela briga que acabava em soco, agora pode acabar em tiro. Queria fazer uma pergunta, coronel. Eu queria entender melhor qual que é o argumento aqui, porque estamos, como o Ivan falou, estamos liberalizando aí o porte de armas, inclusive. Ou seja, pessoas, muitas categorias aí de profissões, tudo poderão andar armados. Qual que é o argumento para dizer que mais pessoas andando armadas nas ruas vai tornar o país mais seguro ou vai reduzir o número de mortes? Por que reduziria mortes? Veja, hoje o bandido vem assaltar, ele sabe que a pessoa está totalmente indefesa, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quiser. Isso nós podemos falar do tempo que a gente observa tanto na área de segurança pública como na área de segurança privada. A partir do momento que o bandido vem cometer um delito e sabe que tem possivelmente uma arma numa residência ou a pessoa está portando arma, ele vai ter que tomar alguns cuidados a mais, ou até minimizar que ele não vá atacar. O parecer da Câmara afirma que o decreto é ilegal ao presumir que 20 categorias possam andar armadas por efetiva necessidade. Efetiva necessidade é um conceito indeterminado.
Como é que o senhor vê essa questão? Acaba sendo um conceito até um pouco subjetivo, né? Porém, o que a gente observa, tem algumas profissões que estão mais sujeitas a terem um contato ou serem vítimas de situações até de homicídio, de algumas situações de sequestro, algo que vai diretamente atentar contra a vida da pessoa, a integridade física. Então, na minha ótica, o que eu observei essa efetividade, que foi escolhido algumas profissões que realmente estão com um fator de risco maior. Porém, eu vejo o seguinte, que há a tendência de aumentar essa situação para a população. O que é a minha opinião sobre esse assunto? Não só a liberação ou a flexibilização, mas que tenha uma regulamentação, principalmente na conscientização de quem for adquirir essas armas. Porque não é simplesmente colocar uma arma na cinta e sair dando tiro por aí. Não é nada disso. E nem é essa ideia que nós vemos que tem na legislação. Muito pelo contrário. É porque a pessoa tenha um direito também de se defender. E não acontecer que hoje o pessoal é todo carneirinho que está indo, a população vítima, né, dos bandidos, né, de assaltantes, de homicidas, e sem condição de defesa. Essa é uma parte importante. Queria passar para você, não é importante dar para as pessoas o direito de se defender contra uma agressão? Sem dúvida nenhuma, o direito natural de defesa, né, o direito constitucional de defesa, ele está plenamente garantido no ordenamento jurídico brasileiro e é algo que se precisa levar em consideração, dado o panorama geral da sociedade. O Estado brasileiro foi construído para que a polícia faça esse trabalho, que a polícia consiga ser efetiva na prestação desse serviço público. A gente separa muitas vezes nesse debate a questão da pessoa se defender individualmente, o seu patrimônio, a sua casa, o que gera um apelo bastante importante na defesa de armas de fogo, mas se desconsidera que vivemos uma sociedade, que alguém que saca uma arma no meio da rua para dar o tiro no ladrão que está vindo roubar o seu celular, ele não necessariamente vai acertar esse tiro, que ele pode acertar alguém que está passando na rua, ele pode acertar a criança que está no banco de trás do carro que está passando. Esse debate sobre armas, ele nunca pode ser dissociado, até como o presidente colocou na assinatura do decreto, do debate de segurança pública. O grande problema é que hoje o brasileiro tem medo. O brasileiro não consegue sair tranquilo de casa para trabalhar porque tem medo de ser assaltado no ponto de ônibus. Isso mostra uma deficiência de uma política pública de segurança. Não mostra uma responsabilidade a mais do cidadão de colocar uma arma para se defender. A partir do momento que o Estado brasileiro diz eu vou te dar o direito de andar armado e você vai conseguir se defender para você não morrer como carneirinho na mão do criminoso, ele está abdicando completamente da sua responsabilidade de colocar a polícia na rua, de ter medidas preventivas, de ter iluminação pública, de cortar o mato alto para que o assaltante não possa se esconder esperando a sua vítima. São tantos fatores que determinam não só a questão do homicídio e da violência, mas também da responsabilidade do Estado, que todo esse debate fica escondido. Ele fica escondido embaixo de um pano quando o presidente ou qualquer outro governante coloca a arma em questão, porque ele dialoga com o medo das pessoas. Ele está mostrando para as pessoas que ela precisa se defender porque ele é incompetente, e não o contrário. Mas ele não pode investir em segurança pública e dar o direito às pessoas de se defender com armas de fogo? Sem dúvida nenhuma, mas não é isso que a gente vem observando nos últimos anos. Eu não digo só deste presidente, eu digo de todos os outros. A questão da segurança pública no Brasil sempre foi escanteada. A Constituição, que nasce em 88, criou mecanismos de participação, transparência em todas as outras áreas de serviços públicos, como saúde e educação. Para a segurança, começou ano passado, com a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública. Agora, trazer a arma de fogo como debate principal na área de segurança, para alimentar esse medo das pessoas, para que elas adquiram armas, só leva a um aquecimento do mercado de armas e leva ao aquecimento do mercado de cemitérios também, porque as pessoas usam essas armas com uma única finalidade, seja na defesa, seja no ataque, aumentando a circulação de armas de fogo. Todas as pesquisas têm mostrado, não só no Brasil como no mundo, que a circulação de armas de fogo, seja no mercado legal como no mercado ilegal, porque um abastece o outro, e no Brasil isso acontece especialmente com armas nacionais de calibre permitido, ou seja, o cidadão bem intencionado que leva essa arma para casa acaba de alguma maneira perdendo essa arma para o crime, esse mercado vai ser superaquecido. A questão de munições, a questão de armas pouco rastreáveis, o governo está jogando toda a responsabilidade da defesa na responsabilidade individual de defesa. Quanto a segurança pública é um bem, é um serviço a ser fruído coletivamente. Coronel, numa situação de confronto, o fator surpresa não daria vantagem ao criminoso? Não há dúvida.
Isso aí, o fator surpresa sempre foi o grande fator do criminoso. O criminoso utiliza muito isso, é dissimulado, escondido, vem de maneira realmente sorrateira. Isso é um fator realmente diferencial. Porém, nós temos que ver dentro do que o próprio Ivan está falando, no referendo de 2005, mais de 64% das pessoas aprovaram, né, a situação de armas, né, de poder flexibilizar. E com o projeto de governo que está atualmente aí, uma das coisas que ele propôs foi justamente essa flexibilização, junto com o quê? Com a parte da segurança pública. Então, eu não dissocio, não tem como dissociar a segurança pública com essa parte do próprio cidadão se proteger. Os números vão melhorar? Mais gente com porte de armas? Veja só, nós temos um número absurdo, em torno de 65 mil mortes, com 70%, já foi falado, com armas de fogo. O que nós temos vendo é o seguinte: hoje a população está acabando morrendo sem ter uma defesa específica. Agora, com as armas, o que vai acontecer? Vai haver uma prevenção também maior para o bandido, para quem for cometer o delito. Porque ele sabe que a hora que vai chegar num determinado local, no próprio trânsito, vai assaltar alguém, vai ter arma, não vai ter arma, essa pessoa... Quantos assaltos são feitos por simulacros? Na parte, estamos falando nem de morte, estamos falando da parte de crime contra o patrimônio, roubos, com simulacros. Hoje está acontecendo um número absurdo. Se você chegar amanhã com essa flexibilização, o bandido sabendo que pode encontrar alguém que esteja armado, ele vai pensar duas vezes de poder abordar essas pessoas. Então, eu creio que vai, pelo menos, diminuir um pouco o patamar desse índice que nós estamos tendo em morte. Porque muito está envolvendo o quê? Crime organizado, situações de facções que estão se matando. E isso aí está com armas legais. Esse pessoal não usa arma legal. Eles estão usando totalmente armas ilegais. É uma questão a se pensar. Não podemos deixar de dissociar isso aí. É importante a gente também entender os números sobre armas de fogo nessa questão do mercado legal e do mercado ilegal. Também é importante entender o efeito dissuasório de pessoas armadas ou não armadas. Já está mais que comprovado por pesquisas nacionais e internacionais que a arma não tem um efeito dissuasório. Aliás, vocês trazem um elemento que é fundamental para entender quem leva melhor nessa disputa de violência entre ladrões, né, criminosos e pessoas armadas. O criminoso, pelo efeito surpresa, sempre leva a melhor. Né? As pessoas que têm arma em casa só conseguem ter sucesso, ou algum sucesso, em cerca de 20% a 30% das vezes, quando conseguem perceber o ataque antecipadamente. Mais de 70% das vezes, pesquisa realizada no estado de São Paulo mostra que os ladrões, os criminosos acabam tendo vantagem justamente por conta do efeito surpresa. A questão do mercado legal e ilegal, o bandido não compra arma legal, ele vai, usa o mercado paralelo para comprar arma, é muito importante para analisar esses decretos de agora. Há um aumento, há uma promoção do aumento de circulação de armas e munições no Brasil. Quando isso aumenta, o mercado ilegal também recebe uma oferta maior de armas à disposição. Né? O mercado legal, a pessoa, o cidadão vai até a loja, compra arma, compra munição, isso aumenta o número de armas em circulação nessa sociedade. Há uma ligação real entre armas legais e armas ilegais quando você pega todas as armas apreendidas pelas polícias e faz um rastreamento de origem dessas armas, dentro daquelas que é possível rastrear. A gente percebeu aqui em São Paulo e replicou essa pesquisa em todos os estados do Sudeste e nos estados do Nordeste, que mostram que mais da metade das armas vem do mercado legal. Ou seja, ela foi fabricada legalmente, ela foi vendida para uma loja legalmente e ela foi apreendida anos depois na mão de um criminoso assaltando um posto de gasolina, uma loja, enfim. É claro que aqui a gente não está falando do crime organizado, da facção criminosa que trabalha com tráfico de droga ou que tem algum tipo de atividade criminosa mais sofisticada. Mas a gente está falando das mortes evitáveis, aquelas mortes que acontecem por conta de um roubo de um ladrão comum que não deu certo, que ele acabou matando a vítima. Essa arma, ela tem origem legal, ela é de calibre, não é de calibre restrito, é de calibre permitido e normalmente saiu da casa ou da loja ou da empresa de alguém. As empresas de segurança privada também são alvo bastante fácil para a criminalidade que quer obter um armamento. Dado esse dado, que você tem mais armas em circulação, mais munições em circulação, o crime também vai estar mais abastecido. Esse é o impacto na segurança pública trazido pelo decreto do presidente Bolsonaro.
Ivan e Coronel, antes de a gente fazer o intervalo, eu gostaria de ouvir você sobre a questão legal dos decretos do presidente Bolsonaro. 18 projetos tramitam na Câmara para tentar suspender esses 3 decretos, na verdade. Na opinião de vocês, o presidente Bolsonaro, ele excedeu o seu poder ao mudar o Estatuto do Desarmamento, e esses decretos são realmente inconstitucionais? Começo pelo Coronel. Na minha ótica, eu não vejo como inconstitucional. Ele está propondo uma medida que realmente foi uma medida de proposta de governo, tanto que ele foi eleito com 59 milhões de pessoas, né, de votos a favor, também por esse motivo, não podemos dissociar essa situação, é muito importante. Então, há uma vontade da população com relação a isso. Apesar das pesquisas, né, que estão aí, contrárias e tal, mas pesquisa você sabe que é pequena amostragem e tal. O que é efetivo mesmo, o que nós temos de efetivo, é o referendo, que é efetivo, o número que foi realmente lá e votou em cima disso. E essa parte dos 59 milhões de votos, que também estava dentro da vontade popular. Então, eu não vejo, na minha ótica, que seja inconstitucional esses decretos. Ele fez algumas modificações, justamente não para falar, não está escrito liberação, está escrito flexibilização. E alguns itens somente que está essa flexibilização. Os demais continuam como foi em 2003. Então, é essa situação que a pessoa tem que analisar. Para quê? Para que quem quiser, o cidadão de bem que quiser ter uma arma para sua proteção, da sua família, seja na posse ou no porte, ele tenha a condição de se defender. Porque, apesar de tudo, da parte de segurança pública, nós sabemos, na realidade, que não temos uma parte de segurança pública efetiva e eficiente em 100%. Há uma necessidade também que o cidadão tenha esse direito de poder se defender. E cada um vai adquirir se for a vontade dele exclusiva. O que eu vejo importante, ele tem que saber os riscos que ele vai ter adquirindo. Existem as situações boas e existem as situações ruins. É essa que eu vejo como a grande conscientização da população. Que ele saiba, eu vou adquirir uma arma, para quê? Como vou usar? De que maneira? Qual o risco que eu vou correr? Vai ser melhor para mim, para minha família ou não? Ele tem que se preparar para usar essa arma. Exatamente. E uma das situações é o preparo para isso. Preparo também psicológico, né? Porque às vezes a pessoa, numa ocorrência, ele, de repente, troca de tiro e acaba matando uma outra pessoa. Aquilo, psicologicamente, também vai afetar a vida dele. Ou pensa que não? Afeta, ele tem que estar preparado para todas essas circunstâncias. Rapidamente, Ivan, para o Instituto Sou da Paz, os decretos do presidente Jair Bolsonaro são inconstitucionais ou não? Os decretos são absolutamente inconstitucionais, né? E aí não é só o Sou da Paz falando, é o Ministério Público Federal, é a Consultoria Legislativa do Senado, uma série de entidades jurídicas que têm mostrado que o presidente extrapolou o seu poder de presidente da República ao legislar sobre algo que é de competência do Congresso Nacional. Senhores, fazemos agora um rápido intervalo e no próximo bloco, as novas regras que liberam a compra anual de até 5 mil munições por arma e os riscos de que muitas armas caiam em mãos erradas. A gente volta já. Estamos de volta. O assunto agora são as novas regras para a compra de munição. Com um novo decreto, mais de 2 bilhões de munições podem ser compradas por brasileiros que já possuem registro. No caso de armas para defesa pessoal, o aumento do limite passou de 50 para 5 mil unidades por ano. Para caçadores, atiradores e colecionadores que têm registro especial, o teto cresceu de 500 para 1.000 balas por arma. Dependendo do calibre, o limite também pode chegar a 5 mil. Senhores, o maior temor é que esse arsenal todo caia nas mãos de bandidos, obviamente. Como vocês veem esse risco, Ivan? Olha, é importante dizer que hoje, qual é o cenário brasileiro hoje? Hoje a legislação prevê que as munições sejam compradas por órgãos oficiais e nessas munições tem um lote marcado, ou seja, cada estojo de munição tem uma marcação que possa identificar quem comprou e para qual força de segurança ela foi destinada. Para o particular, isso hoje não existe. Apesar de muita insistência, muita briga do Ministério Público e das organizações da sociedade civil, o cidadão comum que compra uma munição na loja hoje, ela não vem marcada. Se essa munição é usada para cometer um crime e a polícia recupera esse estojo, dificilmente ela consegue ligar essa munição, essa arma, com quem comprou essa munição. Quando o presidente passa
de 50 para 5 mil munições, você aumenta o universo de munições disponíveis para uso indevido, para uso incorreto. E inunda a sociedade brasileira com munições não marcadas. Isso é um desfavor para a segurança pública, para aquele investigador, para aquele delegado de polícia que vai tentar solucionar um homicídio. A gente tem hoje uma dificuldade enorme no Brasil de dizer quantos homicídios são esclarecidos, mas esse número é baixíssimo. Com esse tipo de medida de munição a rodo sendo vendida no Brasil, você acaba tendo ainda mais dificuldade de ajudar a polícia a chegar na solução de um crime. É uma questão de legislação e regulamentar, porque se ela já é feito isso junto aos órgãos de segurança pública, tem como ser feito na área civil. E, mais ainda, trazendo para o campo de custos, né? Cada munição hoje custa em torno de 8 a 10 reais. Uma caixa custa 400, 500, até um pouco mais, dependendo do calibre. Então, não é todo mundo que vai ter acesso e nem tem condição de comprar nem 2 caixas por ano. O problema é que o crime tem dinheiro para comprar, né, coronel? E aí é exatamente nessa circulação que mora o problema. Talvez um dos fatores mais graves ao lado do porte, da liberação do porte, é exatamente o descontrole de munições no Brasil. Mas o crime já compra hoje. O crime organizado, ele independe de estar liberado ou não liberado, ele já compra, ele traz de onde ele quiser. Ele traz, você pega os bandidos de grandes quadrilhas aí, principalmente você vê muito no Rio de Janeiro, você vê fotos, o pessoal com fuzil, arma não permitida, de calibre não permitido. Então, nesse ponto eu não concordo. Por quê? O pessoal traz munição e arma de onde eles quiserem. Não é isso que vai favorecer mais ainda a criminalidade. Infelizmente, a gente precisa encerrar. Eu queria ouvir rapidamente dos senhores. Primeiramente, o Ivan, a quem interessa armar a população? Os únicos interessados em armar a população são a indústria de armas e munições. O Brasil tem um monopólio da venda de armas e de munições. É o 4º país que mais exporta armas pequenas e leves, né? Revólveres e pistolas e munições do mundo. Então, há um interesse enorme para aquecer esse mercado interno, vender mais armas, coisa que ficou bastante restringido depois que você passou de um país com um mercado não regulado para um mercado regulado. As vendas caíram e as empresas passaram a exportar. O outro interessado na liberação de armas para a sociedade é o crime organizado e não organizado, que vai ter mais acesso a arma e munição, e o preço dessas armas no mercado paralelo também tende a cair, porque vai ter uma abundância maior de oferta para esse tipo de material. Coronel, a quem interessa o desarmamento? Veja, a parte do desarmamento interessa muito para quem? O crime organizado, porque ele tem arma, os bandidos têm a arma na mão, tá certo? Eles sabem que a população não tem, e isso favorece a ação deles. Olha que interessante, nós tivemos esse mês um anúncio de uma diminuição de índice criminal no estado de São Paulo de 57%, inclusive o Instituto da Paz participou desse levantamento e tudo mais, tem dados. E uma coisa que acaba sendo em conjunto com isso, para a gente pensarmos, né? O estado de São Paulo é o estado do Brasil que tem mais armamento na mão da população. Cerca de 21% está no estado de São Paulo. Então, será que tem uma coisa a ver com a outra? Vamos poder estudar isso, será que não? Por quê? O estado que tem mais arma na mão da população, com um índice menor que nós estamos observando aí. Então, tem crescido essa situação. E, às vezes, situações você vê países ditatoriais, né, que querem realmente assumir o controle em cima disso, eles desarmam a população. Isso está claro nos países vizinhos nossos, não tem nem como... É só verificar o que aconteceu na Venezuela, Cuba. O país é totalmente desarmado e o pessoal assume uma ditadura em cima disso. Então, eu vejo o seguinte, é crime organizado e quem tem intenção de implantar uma ditadura no país, que interessa o desarmamento. Coronel, Ivan, agradecemos muito a participação. Provavelmente vamos continuar conversando sobre esse assunto numa próxima oportunidade. O assunto não se encerra aqui, né? Agradecemos. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado. Agradecemos especialmente a você que nos acompanha aqui na TV Cultura e também na internet, pelo YouTube ou pelo aplicativo Cultura Digital. Se inscreva no nosso canal para receber as notificações do programa. Até a próxima edição. Até lá!